Pessoal, na sequência, a gente deve ouvir o Marcelo, o Danilo, desculpe, Danilo, da Farmatac. Ele deve falar do manejo de inseticidas no controle do HLB. Oi, pessoal, boa tarde. Vou começar a testar o microfone aqui para não se atrapalhar. Bom, pelos os recados, né, agradecer, em especial, aí, o pessoal do Centro de Citricultura, né, o Rodrigo Boareto, quando ligou, a gente fica muito contente, de verdade, de poder participar e, de alguma maneira, espero contribuir aí com o evento. Tá? O convite foi para fazer a apresentação, né, disso, né, a ideia era, Danilo, o que vocês estão fazendo, né, em virtude de todo o problema aí que nós estamos passando, como que vocês têm feito o manejo de inseticidas dentro do programa de manejo do HLB. E aí foi a apresentação, acho que mais complicada aí dos meus, ano que vem, 20 anos de carreira, aí, assim, realmente foi difícil escolher o que colocar. Né? Aí eu, no final das contas, quero apresentar para vocês assim, o resultado do nosso último trabalho, que a gente chamou assim, um grande trabalho de reavaliação de todos os inseticidas que a gente tem usado nas propriedades, né, para manejo, e produtos que eventualmente virão. Os que eventualmente virão, eu não coloquei na apresentação, porque não cabe a isso, são produtos que não são permitidos pela Protecidos, então a gente se restringiu a apresentar a munição que a gente tem hoje. Tá? E aí, só para, acho que talvez trazer um pouquinho aí da nossa vivência, né, assim, de como que a gente chegou até hoje, eu queria aproveitar a oportunidade aqui só para fazer não uma homenagem, mas assim, uma lembrança aqui. Eu tenho certeza que no primeiro dia deve ter sido mencionado, infelizmente eu não pude estar presente aqui, mas né, na figura do Eduardo Stuck aqui, eu acho que foi a foto aí da finalização da minha época junto com ele. No final da faculdade, eu participava de um projeto da Embrapa, a gente coletava solo, algumas coisas na Fazenda Marquesan, eu levava na estação de citricultura de Bebedouro, e ele enviava isso para a Cruz das Almas, que era um pesquisador de lá, o José Eduardo, que era o coordenador do projeto. Aí, ao longo das visitas, ele me convidou para fazer estágio, foi meu supervisor de estágio lá na estação experimental. Eu já tinha um pouco de intenção, né, de seguir na carreira acadêmica, fazer mestrado, talvez doutorado, e ele foi um grande incentivador disso, me convidou para continuar lá na estação de citricultura. Então, lá eu desenvolvi meu trabalho de mestrado, avaliando plantas de CVC, e daquele longo trabalho acabou saindo a tal da navelina, né, tolerante a CVC, então foi uma época bastante gratificante. E aí, no finalzinho do meu mestrado, o projeto que eu fazia parte, né, lá na estação de citricultura, ele acabou o projeto, muito dos recursos foi canalizado para projetos voltados ao green, né, foi bem no começo da época do green aqui no Brasil. Então, eu acabei ficando, né, por um tempo avulso, porque o projeto ao qual eu me dedicava não tinha mais recurso, não tinha mais minha bolsa, aí veio a minha oportunidade de carreira, né, quando eu, no final do mestrado, com o Leandro Fukuda, né, da Farmatac, me chamou para conversar, que tinha intenção de criar uma estrutura de pesquisa, né, que a empresa de consultoria vinha crescendo e, de alguma maneira, a Farmatac não queria mais depender tanto de informações externas, queria estar um pouco mais à frente nisso. Né? E aí eu acabei começando, então, na Farmatac, começando a nossa estação experimental. E aí, hoje, uma fotografia, né, então, esse agradecimento ao Eduardo, porque, querendo ou não, né, foi, de alguma maneira, se eu estou na Farmatac hoje, foi por conta de todo o período que eu tive lá. Então, agradeço demais a vivência com ele.
E hoje, a fotografia da nossa última safra, aí, 2023 para 2024, a gente conduziu ao todo quase 270 ensaios de pesquisa em agricultura, distribuídos nessas culturas. Então, vocês veem que citros, para a gente, né, óbvio, né, nossa raiz, né, 76% dos experimentos que nós conduzimos na última safra são de citros. Desses experimentos, né, são 60 contratantes, e quando a gente pega a fatia de citros, vocês veem o tanto que o psilídeo, né, foi demandado nessa última safra, e trabalhos. Então, quase 70 projetos, aí, 70, incluindo esse nosso grande projeto, né, 70 projetos para avaliação, de algum jeito, aí, da gente tentar fazer o manejo desse inseto. Então, quando a gente começou, né, nessa proposta, né, de se colocar, de alguma maneira, mais ativamente no manejo da cultura dos citros, de trazer informações, levar informações mais atualizadas para os clientes, o primeiro trabalho que eu fui fazer foi justamente com psilídeo. E eu não podia deixar de fazer essa apresentação sem colocar o resultado, porque essa história de resistência, de produtos que não funcionam, a gente já vive isso, já passou por isso, vários produtos foram deixados de usar realmente pela baixa eficiência de controle, e cada produto que deixar de ser eficiente, a gente vai tirar do negócio, e é assim que a coisa vai seguir. Né? O que foi isso? Né? E aí foi meu desespero, né? Vocês imaginam, começando na empresa, montando a nossa estação experimental, vamos fazer o primeiro ensaio. O que era a ação esperada? A gente, né, tinha participado de alguns eventos e já era muito divulgado a ação dos inseticidas, né, e o que a gente conhecia de um determinado produto, não vou falar nome, não vou falar dose, nada, mas o que se esperava? Se esperava que, após a pulverização, ele fosse trazer um período de controle de até 10 dias depois da aplicação. Aí vai o Danilo bonitão fazer o primeiro experimento dele com psilídeo, e o nosso resultado. No dia 0, como o Marcelo falou, né, a gente pulveriza as plantas, espera elas secarem, e aí faz o confinamento dos psilídeos. Então, não foi lá no 10º, foi no dia 0, no primeiro confinamento que nós fomos fazer. Eficiência de controle, 24 horas depois que o inseto ficou confinado, 2 dias, 3 dias, 4 dias depois que o mardito ficou lá confinado, a gente ainda tinha, né, era uma curva de dose, né, a gente tinha uma curva de dose do produto aqui. Essa dose era essa dose aqui, né? Então, que seria meio litro por bomba, né? 25 ml para 100 litros. A gente chegou no final do experimento com 30% de eficiência de controle, no primeiro confinamento. Aí já entrei em desespero. Puta que pariu. Leandro, rapaz, eu acho que nós estamos fazendo alguma coisa errada aqui, cara. Não morre, o bicho não morre. É complicado. É claro que eu ocultei aqui a parte de baixo, porque... sim, tiveram tratamentos aqui, os padrões, né, que foram utilizados nesse experimento, todos eles tinham mais eficiência de controle. É claro que a superdose, né, a gente tinha a dose referência, que seria essa dose aqui de 25, deu 30% de eficiência. A hora que a gente triplicou a dose aqui, ele deu 70%, 65% de eficiência de controle, aí os outros, beleza, 90%, 100%, 80%, beleza. Mas desde lá, né, e aí repetimos esse experimento 3 vezes, porque era uma grande preocupação, o primeiro trabalho contratado para controle de psilídeo, porque como é que eu vou entregar um resultado completamente diferente do que se esperava? Mas depois de repetir 3 vezes e a gente apresentar do jeito que ficou, né? Na verdade, essa é a última versão, né? É o terceiro experimento, mas a gente ficou cada vez mais convicto, né, de que a gente realmente precisava colocar a mão nos produtos e avaliar e respaldar e ter um entendimento assim, para que isso. Então, esse trabalho de avaliação dos inseticidas, quanto mais for feito, melhor. Né? Eu acho que quanto mais pessoas, mais instituições, mais empresas poderem realmente fazer um trabalho, né, bem dedicado em torno disso, a gente vai entendendo para onde que a eficiência dos produtos está caminhando. Né? Às vezes, e eu tomei muito cuidado aqui na hora de fazer essa apresentação, de não colocar nome, não colocar muitas doses, não criar... Porque, às vezes, a gente fica muito preocupado, né? Eu brinco, não vou falar palavrão, porque tem uma menininha pequena em casa, a gente está se
penitenciando, né, de não falar palavrão, porque ela fica repetindo, né? Às vezes a gente quer ficar acertando no bumbum da mosca, né? A gente quer acertar. Se a gente só soubesse para que lado que a mosca vai voar, já estaria bom demais. A gente provavelmente já seria muito mais assertivo. Muito do que o Marcelo falou na apresentação dele, eu vou aproveitar aqui. Então, se nós estamos onde nós estamos, com esse mega problema de psilídeo, né, e não só psilídeo, mas de green, né, que é o segundo ponto, foi por um acúmulo de vários erros, de muita coisa errada. Foi de deixar de erradicar plantas contaminadas, em primeiro lugar. Para mim, esse foi o ponto, a virada de chave para a gente chegar nesse buraco que nós estamos cavando. Mas o controle químico faz parte. Então, né, a gente se colocando nisso. Aí, só para vocês entenderem da onde vêm os nossos psilídeos, né? Porque aí eu coloco isso, né, e o mérito para o trabalho do Fernando, para o pessoal que vem fazendo esse monitoramento das regiões, né? Eu acho que esse foi talvez um pouco do diferencial que a gente tinha, porque os resultados da Farm sempre eram piores do que de todo mundo. Todo mundo apresentava o resultado, era 10, 15, 20 dias de controle, e o nosso 3, 5, 7, meu Deus do céu. E aí, ao longo do tempo, eu acho que a gente foi amadurecendo assim, no ponto disso, que a nossa população de psilídeo ela começou de 2 locais. Primeiro, foi do centro hípico lá de Jaboticabal, né? Vocês estão vendo aqui, fotinha pegada do Google, né? As murtinhas lá no entorno das pistas de treinamento. Quem indicou para a gente esse local de coleta foi o Zé Luiz, final do Zé Luiz, né? Na época era colega nosso da Gravena. E na paróquia São Pedro Claver, lá em Bebedouro, lá também, olha que bonitinho, aqui ó, em volta da igreja, a coisa é ótimo para... E nesse lugar tem um bar do lado, os bêbados adoram que a gente vai lá, eles ficam perguntando o que nós estamos pegando de lá. Mas, enfim, a gente usou esses psilídeos, e essas áreas, querendo ou não, elas vivem dentro de uma região citrícola, dentro da região de manejo. Então, talvez, a gente já, desde o começo lá de trás, a gente já deu um passo numa certa população de psilídeo, talvez um pouco mais tolerante, ou uma população de psilídeo já um pouco mais, que sofria, né, os processos de manejo. E aí, no final, né, desse histórico tudo, eu parei para fazer esse levantamento há 2 anos atrás, que a gente foi fazer uma reunião com os clientes. E quando a gente pega o histórico de toda essa época para trás, a gente já via que, na verdade, a gente não tinha nenhum produto, nada dentro de, pelo menos em média, né, claro, que trouxesse para a gente uma eficiência de controle por mais de 10 dias, né, após a aplicação. Então, na verdade, um pouco também do que a gente vive hoje, às vezes, assim, é de ter criado uma expectativa muito grande lá de trás e que, na verdade, quando a gente pega os números para ver, ela já não existia tanto, né? Então, o crivo nosso, acho que ele é um pouco mais baixo, né? Quando a gente pega os piretróides mesmo, com 1 semana depois da aplicação, a gente já tem uma média aqui de 60% de eficiência. E aí, então, a coisa já não era tão boa assim. E aí, só Obrigado. Soma-se isso a deixar de erradicar a planta, e, enfim, né, o problema vai se acumulando. E aí, a gente, desde essa época, passou a tomar uma estratégia, né, de monitorar o efeito dos produtos dentro das fazendas. Né, o pessoal da Crosslink fez muita coisa com a gente, hoje a Goana, né, o Trigo contratou muita coisa com a gente para fazer esses trabalhos de avaliação dentro das fazendas, tentar, de alguma maneira, contribuir com as fazendas, né, de modo de pulverização. Então, na época, a gente fazia com muda mesmo de laranja, vocês veem que tem uma muda de laranja enfiada aqui dentro do pé de laranja, a gente passava pulverizando, recolhia elas, etiquetava elas para a gente saber em qual posição da planta ela estava, né, e aí fazia a avaliação. E aí, nessa mesma metodologia, então, tanto para ver a eficiência dos produtos e da tecnologia de aplicação, desde aquela época a gente já é, né, o pessoal que conhece a gente de longa data, já é
não vou nem falar defensor, mas assim, a gente, né, os números sempre mostraram para a gente que o volume de cauda é um ponto crucial. Na época a gente nem falava muito de cubicagem, né, mas depois nós tivemos o trabalho de transformar todos esses trabalhos antigos, isso aqui foi feito em 2010, 2011, 2012, eu não lembro exatamente a data. Avaliação do dimetoato, né, no caso aqui, né, foi um trabalho de avaliação do dimetoato, aumentando o volume de cauda em litros por hectare, né, combinando com o crescimento da dose do produto. Então, desde aquela época, né, falando disso, de psilídeos lá de trás e de tudo, que a gente já via que dependendo do volume de aplicação, dependendo da qualidade da aplicação, independente de qual dose eu chego, né, por exemplo, aqui a gente chegou a 4,5 litros de metoato por bomba, eu não consigo uma eficiência de controle de mais de 80%, que é a barrinha verde aqui. Eu preciso combinar uma determinada concentração do produto com um determinado volume de cauda. Ou, ao contrário, né? Não adianta eu ter um volume de cauda extremamente alto se eu não tiver uma concentração adequada do produto, né? A gente tem que conhecer essa combinação de molhamento com concentração do produto para a gente poder chegar num ponto de equilíbrio, porque o excesso também de água provoca escorrimento, provoca perda de ingrediente ativo, né, dentro daquele metro cúbico que foi pulverizado. Então, desde lá de trás, a nossa linha de trabalho sempre mostrou o seguinte, que nós não tínhamos produtos que pudessem entregar para a gente um período de controle por mais do que 12 dias, né, e a qualidade da aplicação, mas aqui, né, simplificando ela no volume de cauda, que é uma outra conversa, né, só para a gente falar de tecnologia de aplicação, mas simplificada no volume de cauda, é tão significativa quanto a dose do produto, né? A gente precisa combinar as duas coisas para fazer um bom efeito. Tá bom, isso era o que a gente entendia até para trás, por isso que, né, a gente vinha trabalhando com os clientes com intervalos 7, 10 e 14 dias, dependendo da idade da planta, dependendo do local, então a gente já, desde lá de trás, tinha esse entendimento. Por que a gente acha, né, que mudou tanto, né, de lá para cá, né? O que a gente entende aí? Bom, aí também aproveitando algumas coisas que o Marcelo falou, a gente vai acabar repetindo aqui, né? O que a gente tinha lá atrás? A gente tinha poucas plantas contaminadas, automaticamente poucos psilídeos contaminados, porque acaba sendo uma proporção entre plantas e psilídeos contaminados, né? Isso, né, depois eu vou deixar uma referência para a gente ler, né, para todo mundo ler, né, mas quando eu tenho poucas plantas contaminadas, eu tenho mais regularidade nos fluxos de vegetação. A planta doente, ela tem os fluxos de vegetação um pouco desregulados. Então, isso facilita um pouco, ou contém um pouco a multiplicação do psilídeo. Como o Marcelo falou, se eu tenho fluxo de vegetação, eu tenho possibilidade de crescimento da população. Se eu tenho muito mais fluxo de vegetação ao longo dos mesmos 12 meses, eu tenho muito mais probabilidade de multiplicação do psilídeo, né? E a gente tinha muito mais, Marcelo, agradeço o slide que ele já mostrou todos, a gente tinha um monte de inseticida para usar. A rotação de modos de ação era muito mais fácil, o produtor quase que automaticamente ele fazia isso ao longo do ano, e isso ajudava demais o manejo. O que mudou, principalmente de 2015 para cá? A gente tem muitas plantas contaminadas, principalmente devido à não erradicação, então essas plantas foram se acumulando no campo. Essas plantas, né, em proporção, elas mostram mais psilídeos contaminados, é claro. Isso traz uma desuniformidade nos fluxos de vegetação, e a gente tem probabilidade de ter muito mais multiplicação de psilídeo, e a gente, né, reduziu demais, né? Não vou falar que nós reduzimos os modos de ação, mas a gente reduziu as opções de produtos comerciais. Tá? Para exemplificar um pouco disso tudo que eu estou falando, vou deixar aqui rapidinho, né, a apresentação vai estar disponível, mas também os trabalhos, então, do Luiz Henrique, foi orientado do Renato, e um trabalho também que mostra essa questão que o Marcelo já comentou, da contaminação da ninfa, né, ser muito mais efetiva para depois a multiplicação do inseto. Ok. E aí o que a gente quis fazer foi, vamos fazer tudo de novo, mas com uma população de campo. A gente se restringiu a coletar, então, psilídeos da região de Bebedouro, o Marcos Café
agradeço demais também, mostrou muitas áreas para a gente ali no entorno da Fazenda Aparecida para a gente coletar psilídeo. O que nós avaliamos? Então, está aqui, né? Todos os inseticidas que a gente avaliou, como que eu classifiquei eles dentro dos grupos químicos, porque a gente vai apresentar por grupo químico e não por inseticida. Cada produto a gente pegou uma dose padrão e o dobro da dose. Puta, Danilo, mas o dobro da dose? Porque a ideia aqui, gente, é a gente se restringir ao efeito estatístico. Se há um efeito significativo do incremento de dose, ok, é um produto que eu posso não usar naquela dose, mas se eu aumentar a dose, ele vai funcionar. Se eu não tiver um efeito significativo do dobro da dose, esquece, meu. Isso não serve para nada, certo? E aí, para cada dose, ela foi fatiada em 3 volumes de aplicação, 50, 100, 150 ml por metro cúbico de copa, né? Esses foram os volumes que a gente adotou para utilizar. E aí, o que foi feito, né? Foi feita pulverização tratorizada, para a gente poder fazer esses volumes de aplicação. Os confinamentos foram feitos em porta-enxertos, né, de limoeiro cravo. A gente tem um trabalho inicial comparando, né, a mortalidade no limoeiro e em porta-enxertos de valência, para a gente ter certeza que a mortalidade não seria prejudicada por usar porta-enxerto, né? Então, quem quiser também, esse trabalho a gente pode passar. Foram confinados 10 psilídeos em cada cavalo e nós fizemos 3 confinamentos. Primeiro confinamento, posto no dia da aplicação e avaliado 3 dias depois. O outro confinamento, 3, avaliado no 7. O outro confinamento no 7, avaliado no 10. Ok? Vamos lá. O que a gente vê aqui? Um monte de coisa. Puxa. Cada barra dessa representa um grupo químico, né? Então, diamida, as misturas, os neonicotinoides, os organofosforato, carbamato, piretroide, espinosina e sulfoxamina, né? As cores separadas, então, a vermelhinha é a dose X, a dose padrão, que a gente normalmente utilizava nos clientes, e o dobro da dose é a barrinha azul. E aqui embaixo a gente tem o crescimento do volume de cauda, 50, 100, 150 ml por metro cúbico. Então, eu tenho, via de regra, no primeiro confinamento, né? Fala, puta, Daniel, tá bom, mas isso aí é significativo ou não? Quando a gente faz a análise estatística disso, em relação à dose, sim, há um efeito significativo, um efeito grande, né, desse efeito dose. Então, com o dobro da dose, eu tenho menos psilídeos vivos, né, uma eficiência de controle maior, né, com um efeito significativo, né, entre a maior e a menor dose. Então, via de regra, e eu falo para vocês, porque a gente fez a estatística de separado, todos os produtos responderam ao incremento de dose. Então, a princípio, todos os produtos a gente conseguiria, talvez, ressuscitar eles aí fazendo um trabalho de dose. E o volume de cauda também. Aí vocês veem que tem um monte de barrinha aqui, porque a gente tem mais avaliações. Então, todo mundo que está conectado com uma barrinha dessa é porque houve efeito significativo entre os grupos. Então, deu crescer de 50 para 100 ml por metro cúbico, há um efeito significativo, há uma redução no número de insetos vivos. E, para eu sair de 100 para 150, também há uma redução significativa no número de insetos vivos. Então, quanto maior a dose, maior o volume de cauda, menos inseto vivo. Graças a Deus também. Segundo confinamento, 3 a 7 dias. A mesma coisa. A única coisa que chama atenção é aqui, ó. Aí a coisa começa a apertar, né? Quando a gente olha em média os piretroides, mesmo com o dobro da dose, realmente não há... em média, né, quando a gente pega alguns produtos individuais, sim, né, vocês veem que tem pontos aqui que cruzam a linha de 80% de eficiência de controle, mas, em média, é um grupo químico muito fragilizado, né? A gente precisa tomar bastante cuidado dentro dos... e, nos meus resultados, o resultado não é muito positivo, né? A sulfoxamina também, mesmo com o dobro da dose, mesmo com 150 ml por metro cúbico, a gente não teve bons resultados na população de psilídeo que a gente usou. Os demais grupos, conta-se nos dedos os produtos que, na dose trabalhada comercialmente, têm uma eficiência de controle acima de 80%. Então, tudo isso, de novo, é significativo. Então, eu tenho um efeito significativo do dobrar a dose, e eu tenho um efeito significativo para todos os volumes de cauda.
todos os volumes de calda aqui, né, na avaliação contagem ao 7º dia, aqui, todo mundo. Então, se eu saio de 50 para 100, eu reduzo o número de psilídeos vivos de maneira significativa. Se eu saio de 100 para 150, eu reduzo também de uma maneira significativa, né? Último confinamento, 7 a 10 dias. Aí a coisa aperta, aí fica mais feio um pouquinho, né? A gente tem um comportamento parecido, a única coisa é que os piretróides eles pioram muito, né? Então a gente vê aqui um nível de eficiência de controle em torno de 40% aqui, né? Então realmente é um grupo muito fragilizado no longo prazo, né? Tem um potencial de poder ser utilizado com efeito de choque, mas muito fragilizado, sem efeito residual, né? Alguns produtos, né, como o caso aqui, ó, só o Delegate, né, o único, a espinosina aqui, que não há muita resposta à dose, que a dose dele já é uma dose bastante adequada para ser utilizada, mas os demais produtos, todos, no nosso entendimento, merecem uma correção de dose para poder atingir, né, a nossa meta, né, de eficiência de 80%. Aqui todo mundo com efeito significativo. E aí o que eu queria fechar para vocês, então assim, ok, a gente tem, vamos tentar ver para que lado que a mosca está voando. A mosca está voando para um lado que os produtos, de certo modo, pode ser por perda de eficiência, por resistência, enfim, a grande maioria dos produtos merece uma correção de dose, né? E a gente vai trabalhar muito para trazer isso para vocês de alguma maneira, porque muita coisa foge do range de bula, então isso é delicado para a gente trazer aqui. E o volume de calda, a gente precisa melhorar um pouquinho a cobertura. Agora, vamos tentar usar esses dados e fazer algumas simulações para vocês entenderem quanto que há de perda de eficiência de controle, né? O que é isso? Né? Eu fiz uma simulação, né? Então, só para voltar aqui, tentar todo mundo pegar o meu raciocínio. O que seria um cálculo de uma eficiência de controle ao longo de 12 meses? Ao longo de 12 meses, o que a gente tem? Que a média né, o que seria a minha eficiência de controle? É a média de todas as eficiências que eu obtive, né, após a aplicação de cada inseticida, ponderada pelo número de vezes que eu usei aquele inseticida. Se eu usei um inseticida ruim muitas vezes, a minha média ao longo de 12 meses é ruim. Se eu uso muitas vezes um bom produto, a tendência é melhorar a minha média de controle. Né? Então, vamos tentar ver isso em números, usando os dados do nosso experimento, o que acontece. Então, se eu usar um volume de calda que eu considerei mais adequado, que seria aqui o 100, né? Eu acho que o 150, tudo bem, até alguém vai falar, é demais, é volume de leprose, isso é louco. Ok, então vamos no 100. 100 ml por metro cúbico. Na dose padrão, nossa. Se eu utilizar, né, e aí pegando, né, isso, o que a gente fazia lá atrás? A gente aplicava organofosforado, as misturas, neonicotinoide e piretróide, igual o Marcelo falou. Vamos dividir 24 aplicações, 6 de cada. Eu tenho uma média, ao longo desses 12 meses, de 75% de eficiência de controle. Danilo, mas não está bom, hein? Ok. E vamos imaginar um produtor que ele está usando as mesmas rotações, mas ele está num volume de calda mais baixo, ele está num volume de aplicação um pouco mais delicado, que vai prejudicar ele um pouco no ponteiro, vai prejudicar ele um pouco no centro da planta, vai prejudicar o controle dele em algumas partes da planta. A gente cai a média da eficiência de controle para 60% no final. E, né, o oposto não, né? Uma coisa que foi, né, que o Marcelo comentou, e eu concordo, né? O que aconteceu ao longo do tempo? Houve uma sobrecarga muito grande nos piretróides e nos neonicotinoides. Então, em vez de fazer uma boa rotação, né, que bem ou mal, tinha uma rotação aqui, 6 vezes de cada produto. Se ele quase não usar organofosforado, pouquinho de mistura, mas ele concentrar muito em neonicotinoide e piretróide, ele também tem uma perda de controle aqui em torno de 5%. E a fórmula para o fracasso? A fórmula para o fracasso foi o produtor que adotou um sistema mais restrito de volume de calda e concentrou aplicações de neonicotinoides e piretróides. No caso, fazendo uma simulação com os nossos resultados do experimento, ele fecharia o ano com uma média de 50% de eficiência de controle de psilídeo. Terrível, terrível. E aí, mais uma pecinha, né, para a gente falar, ó,
por que a gente está tendo uma explosão de população de psilídeo? Porque a gente reduziu, restringiu aplicações, concentrou em produtos menos eficientes, enfim. E qual que seria a nossa possibilidade, né? Ou assim, o que eu chamei de a melhor chance para a gente tentar reverter isso? Puta, Danilo, eu vou ter que dobrar a dose de todos os produtos? Gente, isso aqui é só uma simulação, vamos tentar entender só para que lado que a mosquinha está tentando voar. A mosquinha está tentando voar para o seguinte, se a gente adequar, vamos considerar isso como uma adequação de dose dos inseticidas. Se a gente fizer uma adequação de dose dos inseticidas, trabalhando com uma boa cobertura de volume de aplicação, eu posso chegar perto de 90% de eficiência de controle ao longo dos 12 anos. Melhora bastante. Eu saio de 50% de eficiência para 90% de eficiência ao longo de 12 meses. Então, eu entendo que, para a gente poder melhorar um pouco a nossa eficiência de controle, nós precisamos trabalhar um pouco no volume de aplicação, precisamos melhorar um pouco essa cobertura e trabalhar nessa correção, nesse reajuste de dose aí dos produtos dos inseticidas. Em associação a tudo isso, né, ao que nós falamos aqui, aí eu, né, vou aproveitar também que o Marcelo detalhou um pouco isso, mas o psilídeo não nasce num estalo, num piscar de olhos, né? Ele tem um ovo que foi ovipositado, depois tem uma ninfa que se desenvolve e aí sim eclode um adulto. Então, a gente tem condições e tem produtos aqui, eu também não quis me expor aqui em termos de dose, mas a lista de produtos que nós recomendamos que os clientes usam na época de vegetações, né? Que tem, né, piriproxifem, que tem ibuprofesina, que tem, né, ingredientes ativos eficientes para controle das fases jovens, né? Então, também, como o Marcelo falou, né, em especial nos primeiros surtos vegetativos, né? Então, de junho até setembro, vamos pegar firme, né, em relação a associar esses produtos para controle de fases jovens com todos os produtos aqui do controle de adultos, né? A gente fazer isso combinado para melhorar a performance de controle. E aqui nós estamos falando dos produtos preparados só com água, a água e o inseticida pulverizado. Quando a gente adiciona adjuvantes, né, alguns em especial, alguns óleos, a gente tem uma melhoria de produtos. E aqui também eu não tinha condição de trazer dados de todos, mas a gente tem relatórios de todos esses produtos, são adjuvantes, óleos, né, extratos de plantas que de alguma maneira têm um poder inseticida, né, capazes de ajudar, melhorar a performance daqueles inseticidas, né? Então, uma lista de produtos e as suas respectivas empresas aqui, que a gente teve a oportunidade de avaliar e que tiveram a oportunidade. O único que não foi eu que fiz, foi de uma banca de mestrado que eu participei a semana passada, junto com o Pedro Yamamoto, né? Então, a avaliação do WetCity aqui. Esse não é um trabalho meu, foi de uma dissertação de mestrado que eu participei da banca. Ok, vamos acabar com isso, gente. Aí, sintetizando, né? Então, tentar trazer todo mundo para a mesma página, né? E a gente trazer para uma, né? Então, por uma ou por outra questão, que aí não né, não tenho informações suficientes para falar para vocês por quê, mas vários, se não todos os produtos merecem, né? Todos não, né? Porque tem produtos que não, mas merecem um reajuste de dose, né? E no meu entendimento, e aí, né, vou fazer o jabá, nem sei se pode, mas à noite a gente vai fazer uma apresentação mais detalhada disso, né, num jantar, vamos falar um pouco disso, mas para mim, a dose por hectare de produtos, ela não tinha que existir na citricultura, né? E aí, assim, vou, né, dar mérito, né, também, assim, as ideias que a gente vai pegando, né? A gente pegou muito da ideia do Franklin, que fez as doses, né, dos fungicidas cúpricos por metro cúbico de copa, porque não, né, e a gente conseguiu fazer isso à base desse nosso trabalho, gerar qual que seria a dose corrigida de cada produto dos inseticidas por metro cúbico de copa. Porque se eu tenho uma plantinha de laranja desse tamanho, uma planta de laranja de 60 metros cúbicos, não é justo eu usar a mesma dose por hectare. Isso é um negócio insano, fazer isso na fruticultura, né? Então, a gente tem que ter uma dose proporcional ao tamanho da planta. Então, a dose proporcional ao volume de copa, né? É isso que eu entendo. Os piretróides são um caso à parte, né? Onde eu acho que cabe aí o entendimento, a interpretação de cada um,
né? Ah, Danilo, nossa, o que você mostrou aí, eu não tenho mais coragem de usar piretroide. Eu entendo, assim, se alguém tem esse viés de tomar uma decisão dessa. No meu entendimento, não. Aqueles, se vocês lembrarem, aqueles 90% de eficiência de controle ao longo dos 90 dias, incluem os piretroides. Eu entendo que fazer uma rotação mais completa ajuda a manutenção de todos os produtos por mais tempo, né? Desde que se entenda que você não vai conseguir proteger o teu pomar com um piretroide por mais do que 3 dias depois da aplicação, tá? Mas cabe isso. E pensando, né, nos resultados que a gente teve, né, no máximo, né, de proteção que a gente consegue, né, a gente teria o seguinte, né, e aí vamos dividir pelas épocas. Se eu tenho uma contaminação de mais de 3% ao ano, se eu meu pomar, quanto que o meu pomar é infectado ao longo dos anos? Se você está numa região que o teu pomar é infectado a mais de 3% de plantas ao ano, nós sugerimos para você trabalhar com intervalos de 7 a 10 dias depois da entre aplicações, né, que seriam 3 ou 4 aplicações por mês. Se a tua contaminação, a região que você está inserido, você tem uma taxa de contaminação menor do que 3% de plantas por ano, você está dentro de uma região mais equilibrada, né? E aí você consegue navegar de aplicações semanais para os pomares jovens, né, e quinzenais para os pomares adultos, tá? Melhorar a cobertura, né, por exemplo, aumentando o volume de cauda ou reduzindo a velocidade do trator, enfim, tem várias maneiras da gente trabalhar para melhorar a cobertura, né, é fundamental para a gente poder trazer, né, chegar mais perto dessa máxima eficiência que os produtos podem nos proporcionar, que não é nada mágico, não tem nada que vai trazer para a gente 100% de controle ao longo de todo o tempo. E a rotação de produto ela deve ser realizada, pois ajuda demais a manutenção de um produto novo, né? Qual que é a grande preocupação nossa? É uma diamida que entrou faz 3 anos aí no sistema, a gente perder ela o ano que vem. Puxa vida, gente. Então, assim, não vamos também se assustar, se apavorar com os resultados que a gente mostra, que um piretroide não funciona, que um neonicotinoide tem perdido eficiência, e descartar ele do sistema. Talvez a gente pode sobrecarregar demais um outro produto e fazer ele se complicar. Ok? Pessoal, agradeço demais, agradeço a equipe da Pharmatac. Hoje essa é a composição da nossa empresa, né? Como que a gente está. Então, a turminha da nossa estação, que toca lá os seus 250 ensaios por ano, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, está todo mundo aqui, né? Eu só estou aqui fazendo a apresentação graças ao trabalho deles. Agradeço demais a quem acreditou, né, no nosso trabalho, né? O Leandro, o Sérgio e o Ramiro, aí, que me toleram aí na condução dos experimentos. Aí. Agradeço demais. E todas as meninas e meninos do escritório aí, né, que sempre dão um suporte para a gente. Beleza? Pessoal, eu sei que eu não falei de dose, talvez tenha um monte de gente esperando isso. A gente está à disposição para conversar disso fora da plenária, porque realmente envolve questões fora de bula, é um negócio extremamente complicado, não cabe a nós, talvez, tomar essa decisão. Empresas têm que se posicionar em termos de corrigir isso, mas, é lógico, essa correção de dose dos produtos, a gente pode conversar disso para quem tiver interesse. A gente está pensando em produzir um material sobre isso, né, mas é um ponto mais delicado, né, legalmente falando. Ok? Obrigado, obrigado. Agradeço, Danilo, aqui, e queria cumprimentar pela quantidade e qualidade, Danilo, dos trabalhos que a gente sabe que vocês têm feito ao longo dos anos, né? E também parabenizar pelo fantástico trabalho de construção de uma equipe de pesquisa de pessoal novo, jovens e super focados naquilo que deve ser feito, né? Parabéns, viu?